Benção muito grande estar a estudar esta carta juntamente com os irmãos e o Senhor, por certo, tem abençoado a nossa vida, né? O tema da nossa mensagem hoje é advertência quanto à ociosidade e saudações. Amém? Muitas vezes os irmãos devem ter ouvido aquela expressão, pelo menos em Portugal diz-se muito, eu gostava de saber quem é que inventou o trabalho, né? E quem inventou o trabalho foi Deus, né? E não foi como consequência da queda, que é o mais interessante ainda. O trabalho não é castigo, o trabalho é bênção, é oportunidade, é bênção de Deus. Deus ordenou a Adão a trabalhar antes da queda. A queda veio como afetar o trabalho e tornou o trabalho muito mais árduo, difícil, right? Não tornou o trabalho mais trabalhoso, porque trabalho trabalhoso é redundância, né, irmãos? Trabalho é trabalhoso, lógico, não é? Agora tornou o trabalho difícil. Assim como tudo o resto na vida, né, irmãos? Por isso que nós acreditamos na depravação total, em que o pecado afetou, não é que a gente acredita, é que a Bíblia ensina. O pecado afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive o trabalho difícil. Mas muitas vezes nós ouvimos isso. Amém, irmãos? Os irmãos têm ouvido isso? Quem inventou o trabalho? Quando você ouvir de novo, você diz, foi Deus. Quer discutir com Deus? Não é? E está lá desde o jardim do Éden, no início. E deixa-me dizer, o trabalho de Adão até que foi complicado, né? O homem era muito inteligente, né? Nomeou todos os animais. E nem podia tirar a fotografia e pôr no Facebook o nome, né? Nem podia escrever numa agenda. Tal era a capacidade quando Deus criou o ser humano. Olha como a queda, o pecado afetou-nos, não é, irmãos? A gente diz uma coisa agora, que um bocado a gente não lembra mais do que é que disse, escreve, toma nota, e mesmo assim a gente esquece. Não é? Não me deixei sozinho, irmão, sou só eu? Ok, não, toda a gente é assim, né? Mas o Senhor, quando criou o homem, não era assim, era perfeito. Muito interessante o texto de Gênesis 1, 25 a 28, onde Deus realmente ordenou o homem a trabalhar. Tudo isto porque o texto hoje vai falar de trabalho. Por favor, abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, como eu já disse, capítulo 3, versículo 6 a 18, e vamos, após orar, ler juntos o texto. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 18. Amém? À medida que os irmãos encontrarem, por favor, fiquem de pé. Amém? Amém. Vamos então orar primeiro. Pai amado, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas, pela palavra do Senhor, e nesta manhã, carecidos e necessitados do Senhor, pedimos que o Senhor nos instrua, o Espírito Santo venha fazer morada em nosso coração, nos mostrando a verdade divina que tanto necessitamos. Louvamos o nome do Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo o irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam-se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor de paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. E eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Mas podem ficar sentados. Este texto é bem simples de entender, não é? Não é muito complicado de entender, não é um texto muito difícil. Aliás, no contexto de toda a carta, teve uns textos bem complicados, não teve? Temos textos bem complicados, a volta de Jesus, a forma como esperar a volta de Jesus, não é? Que nós abordamos. Os irmãos devem ter lido desta manhã no devocional, tinha um resumo da carta toda, muito rápido, para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não vamos gastar o nosso tempo agora aqui, mas vários assuntos da carta eram complicados. Paulo vem a falar de trabalho antes, e ele fala também da volta de Jesus, a forma como alguns pensavam que Jesus já tinha voltado, ele fala da aparição do homem da iniquidade, que seria, obviamente, o anticristo, e muitos outros assuntos que Paulo vem falando. Este assunto aqui ele torna bem fácil e bem claro. Versículo 6, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo o irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Parece-me que é bem grave e bem sério a ociosidade. Ao ponto de Paulo dizer assim, aquela pessoa que não gosta de trabalhar, aquela pessoa que não quer trabalhar, aquela pessoa que não quer produzir, que não quer viver segundo o padrão ensinado pela Escritura, pelos apóstolos, que é de trabalhar, ele não está a falar do ímpio que não quer trabalhar. Ele está a falar do crente que não quer trabalhar. Tem crente preguiçoso, sabia? Ainda bem que ninguém sabia, sinal que não tem nenhum aqui. Que bom. Mas tem crente que é preguiçoso. Não quer trabalhar. E Paulo diz, desses, afaste-se. Não faça muita junção com essa pessoa que não quer trabalhar. E mais da frente ele vai dizer porquê, qual é o objetivo disso. No versículo 6, etc., ele diz assim, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estavam entre vocês. Paulo diz assim, quando nós estávamos aí, nós os apóstolos, nós o colégio pastoral, apostólico, ou aqueles que estavam juntamente, que viviam com os apóstolos, que ajudavam os apóstolos, diz eles que e eles deram o exemplo quando estiveram lá. E qual era esse exemplo? E eles trabalhavam e não comeram coisa alguma à custa de ninguém. E eles trabalhavam, ao contrário, olha o versículo 8, trabalhamos arduamente e com fadiga. Meu amado irmão, o seu trabalho, o seu labor na sua vida secular, que aliás o crente não tem vida secular, tudo é sagrado, amém? Tudo que a gente faz, right? Fazemos como para o Senhor. No nosso trabalho, na nossa vida, nós devemos trabalhar arduamente, ficar cansado mesmo. Se você trabalha e não cansa, quanto é que você realmente trabalha? Trabalhar cansa ou não? Se não cansa, se assim, mas há gente que não trabalha arduamente com as mãos, de uma forma braçal, por certo, se você trabalha sentado na frente de um computador, que você chega cansado a casa, talvez mais ainda. Porque há sempre aquela ideia, né? Aquela pessoa não trabalha, ela só está sentada no computador. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Tem gente que fala assim, né? Isso é trabalho, não é nada. Irmãos, o nosso trabalho dentro daquilo que é a nossa função, aquilo que nós fazemos, nós devemos trabalhar arduamente. Paulo disse que eles trabalhavam arduamente e com fadiga. Trabalhar de verdade. Eu gosto de uma expressão que alguns irmãos dizem assim, 8 horas de trabalho trabalhadas. Pois não pode ser 8 horas de trabalho descansadas, não é? 8 horas de trabalho dormidas. Não, é 8 horas de trabalho trabalhadas, não é isso? E a gente aqui que está na América, a gente sabe que isso funciona mesmo. Se trabalha de verdade. Agora, a nossa questão, irmãos, é não de forma alguma dizer quantas horas cada um deve trabalhar, mas quando nós olhamos, meus amados irmãos, ao longo dos anos, a gente vai perdendo cada vez mais horas de trabalho e substituindo mais oportunidades de trabalho por lazer, por desculpas. Tem gente, meus amados irmãos, eu fui eu fiquei impressionado com isso. Eu fui numa visita de estudo com a Lili no final da escola, agora, este ano. E nós fomos visitar uma comunidade, inclusive, que era uma colónia, onde era, hoje é um museu, de cristãos do tempo de que vieram colonizar aqui os Estados Unidos, logo após, né? E claro, né, a gente entra naquele local e tem com destaque a igreja, né? Uma capela bonita, comunidade pequena,
que servia de escola durante a semana. Eles colocavam uma divisória, né, para manter separado, e eles faziam a escola no final, no dia do Senhor, no sábado, eles preparavam, tiravam a divisória e era o dia de culto, depois colocavam na segunda-feira, era a escola. E foi explicado que nessa altura do ano, que isto era talvez maio, quando nós fomos, dado que os dias eram grandes, as crianças tinham 14 horas de escola. Uau, isso é aprender muito. Eu fiquei assim, 14 horas de escola? É muito? Não, mas é só 3 dias por semana. Eu disse, ok, os outros 3 dias é brincar. Não, porque 3 dias de escola, de 14 horas, e os outros 3 dias era de trabalho, 14 horas. Está a falar de criança pequena. Porque ajudavam em casa, ajudavam nos campos, ajudavam. 14 horas. Não tinha tempo para videogames. Sabe que não tinha, né, pastor? Porque não fazia falta. 14 horas. Vai dar 6 dias. E o que é que eles faziam no 7º dia? Bom, você já percebeu, não é? Igreja. O 7º dia era o dia de reunir a igreja. Eles tinham o dia do Senhor, o culto, e depois do culto tinham jogos, que inclusive nós estivemos a jogar, aqueles jogos antigos muito interessantes, né? E que eles faziam jogos na comunidade e a igreja ficava toda junta. Meus amados irmãos, eu não estou a dizer que a gente tem que voltar a esse tempo, eu só estou a mostrar a diferença entre esse tempo e hoje. A criança chega da escola, tem que fazer o homework e tem que brincar, porque ela tem que distrair, porque no dia seguinte ela tem outro dia de escola. Depois a gente vê adultos, que deviam ser pais de família, a chegar do trabalho e a jogar videogames. E a brincar com isto e com aquilo, a brincar no telefone. Quando deveriam estar a produzir e a continuar a produzir. Porque você sabe perfeitamente que se você fizer um horário de trabalho normalzinho e for ao seu trabalhinho e voltar, você não chega a lugar nenhum. Estou certo? Se você fizer só o seu trabalhozinho, a sua coisa, você não chega a lugar nenhum. Meus amados irmãos, a ociosidade é um problema, e Paulo vai falar sobre isso, porque vai dar demasiado tempo a você fazer coisa errada. Tem uma expressão que a gente diz que não está na Bíblia, que é mente desocupada, oficina de Satanás. Enquanto a palavra do Senhor, na verdade, não tem, isso não é um versículo, por favor não saia daqui dizer, o pastor disse que em 2 Tessalonicenses diz, mente desocupada, oficina de Satanás. Eu não falei isso, mas que é um princípio que está nas Escrituras e que mostra claramente que a ociosidade, a falta de ocupação é um problema. Nós fomos criados com a necessidade de estarmos ocupados. Deus trabalha. Sabia que Deus trabalha? É Deus que nos sustenta, irmãos. É Deus que nos sustém. É Deus que põe tudo no lugar. Ele não trabalhou só lá na criação, Ele continua sustentando todas as coisas e é por isso que nós estamos aqui esta manhã, irmãos. Se Deus parasse por um segundo, nada existia. Não que tudo é Deus, mas tudo é sustentado e providenciado por Deus. O texto diz assim, ainda que Paulo diz no versículo 9, ainda que nós tínhamos o direito, tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, quando estávamos com vocês, nós os ordenámos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O que tem de gente, meus amados irmãos, hoje, em todo o mundo, que não quer trabalhar, mas quer comer, quer viver bem. Quer tirar subsídio daqui, dali, da colar, quer viver à custa dos outros se possível, atrás de uma mas eu sou vítima de qualquer coisa. Trabalho não dá, meus amados irmãos, trabalho é terapia. É terapêutico trabalho. Trabalhar é bom. Trabalhar é necessário. Ocupar, fazer alguma coisa. Meus amados irmãos, o texto é tão claro, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não trabalha, não come. Vai comer o quê? Não trabalhou, não produziu? Não é simples, irmãos, o texto é ou não é? É extremamente simples. Não quer dizer, meus amados irmãos, que não há um momento da nossa vida que a gente passa por uma dificuldade, que a gente precisa da ajuda de alguém e deve precisar e deve buscar essa ajuda, mas é temporária. Gente que está há anos recebendo subsídio daqui, da colar, não produzindo, não trabalhando, tornando-se um peso para a sociedade, uma vergonha, desonrando o nome do Senhor Jesus Cristo.
Não significa, amados irmãos, outra vez que você ficou numa situação de dificuldade, você precisou de ajuda, alguém precisou de ajudar, você teve que recorrer a um método governamental qualquer para sustentar, para seu sustento. E não estou a falar que não pode acontecer, mas é uma questão temporária. O crente, logo que ele pode, ele se levanta no seu pé, ele vai trabalhar, ele depende do Espírito Santo, ele busca de Deus direção. E ele pede ao Senhor ajuda. O que Paulo está a dizer assim, aqui é que eles, embora eles sendo os apóstolos, estando servindo a igreja, eles tinham o direito, a palavra do Senhor diz, que não amordaçar a boca ao boi que debulha. Então, porque eles estavam a servir o Senhor, eles tinham o direito de receber da igreja e ser sustentados, mas porque viram o problema da ociosidade na igreja e eles decidiram trabalhar também para ser exemplo e todos verem que o trabalho é bom e é necessário. Pois ouvimos, versículo 11, de alguns de vocês estão ociosos. Olha o que acontece a quem está ocioso e não trabalha. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tinha lá um grupinho que não trabalhava, vivia à custa dos outros. E o que é que eles tinham? O que é que acontecia? Estava com muito tempo livre, começaram a meter o nariz onde não eram chamados. Falar um português direto. Metiam-se na vida dos outros. Queriam saber dos outros. Estavam preocupados com a vida dos outros, que eles estavam desocupados. Não tinha nada para fazer. Get a job. Arranja trabalho. Vai fazer qualquer coisa. Está sem nada para fazer, está preguiçoso, está demasiado parado. Começa a inventar coisa, começa a procurar a vida dos outros e a tentar acusar outros. A tais, diz a palavra do Senhor, ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Irmãos, acima Paulo diz para trabalhar arduamente e com fadiga, e agora diz para trabalhar tranquilamente. Cuidado com a interpretação que você faz deste texto. Se você ler uma outra versão, mostra claramente que esse tranquilamente é trabalhar de uma forma que lhe dê o seu sustento e a sua segurança, o seu descanso. Não é trabalhar, eu vou trabalhar, o patrão mandou trabalhar depressa, mas eu vou trabalhar tranquilamente, que o versículo diz para trabalhar tranquilo. Não é esse o sentido. É no sentido de você ter uma vida segura, uma vida tranquila, pagar as suas contas a dia, manter a sua vidinha em ordem, porque você já trabalhou, recebeu e agora você pode ter uma vida em ordem, desfrutar, sair para tomar um café, dar um passeio, com as suas contas pagas. Porque você trabalhou arduamente, você trabalhou com fadiga, você pagou as suas contas, você pode ter a sua vidinha normal. Você pode dar o seu passeio, fazer as suas coisas. Paulo continua e diz assim, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Note, em contexto Paulo fala isto. Olha, você trabalha arduamente, você tem que ir trabalhar. Contudo, não se esqueçam de fazer o bem. Num outro sentido, está alguém com necessidade, está alguém que não está a conseguir, precisa de uma ajuda, precisa de um empurrão na vida, porque aconteceu uma situação, uma dificuldade, vá lá e faça o bem. Fazer o bem a alguém é ajudar a pessoa a seguir. É ajudar a pessoa, não é viciar o sistema. Um recebe de um subsídio qualquer, de uma ajuda qualquer, aí começa a perceber que resulta mais do que trabalhar. Aí vai continuar. Aí o outro percebe também, vai também. Aí o outro também, vai outro. Daqui a pouco está todo mundo a receber e ninguém trabalha. O trabalho é necessário, o trabalho é importante, o trabalho é fundamental, trabalhar é para todas as idades. É claro que sim, em medidas diferentes. Mas trabalhar é importante. Uma criança deve ter obrigações e deve ter trabalho para fazer. Um adulto, muito mais. Uma pessoa já com outra idade, depois tem que ter um tipo de ocupação diferente, mas todo mundo precisa estar ocupado. Meu amado, você já entendeu que quando você vai de férias, querem lhe vender todo tipo de coisa para você fazer? Você vai de férias a um local qualquer, tem todo tipo de atividades. Irmãos, quem é que inventou de pôr roda gigante na praia? Mas você não foi para a praia para descansar? Eu vou para a praia, vou descansar. Aí você estende a toalha na areia. Irmão, entenda que o mundo já percebeu isto ao tempo. Estendeu a toalha na areia porque você só foi para descansar. Daqui a pouco você levanta, vou caminhar um pouco. Mas você não foi para descansar? Aí você volta, vou na roda gigante. Vai na roda gigante. Vou andar de bicicleta. Mas
você não foi para descansar. Aí vai fazer outra coisa. Porquê, irmãos? Porque nós temos a necessidade de estar ocupados. Deus nos criou para estar ocupados. Até quando a gente está de férias ou a gente está para descansar, a gente quer se ocupar a fazer qualquer coisa. Não é assim? Meus amados irmãos, a indústria hoteleira, a indústria de entretenimento, a indústria de turismo, descobriram isso. É por isso que você vai comprar um pacote para ir passar um dia no sítio qualquer e automaticamente eles querem adicionar uma coisa assim. Mas não, eu só vou para descansar. Não vai não. Porque o nosso descanso não é um descanso de ficar parado. A gente tem necessidade de distrair com outra coisa. Olha a quantidade de filmes que sai. Você já entendeu, irmãos, que sai um montão de filmes e há uma urgência para ver os filmes todos? Para estar ocupado a ver os... Porquê? Porque não para, a gente não para. Senão, a indústria cinematográfica tinha parado já há o tempo, já lançaram todos os filmes, é só repetir. Não, mas mais e mais e mais e mais, porque há um consumo dessas coisas, porque nós temos essa necessidade. Por isso, meu amado irmão, se você não se ocupar com as coisas de Deus, você não se ocupar com o trabalho, você não se ocupar até com o trabalho físico no campus da igreja, você vai ocupar a sua mente com outra coisa qualquer. Isso não vem de Deus, vem de Satanás. Se não é coisa que produz para a glória de Deus, é coisa que vai dar glória ao inimigo, irmãos. É muito claro. Trabalharmos corretamente diante de Deus e dos homens traz glória e honra ao nome do Senhor. Andar ocioso, sem ter o que fazer, meter na vida alheia, fazer coisa errada, irmãos, envergonha o nome do Senhor. Mantenha-se ocupado. Meus amados, tempo é das coisas mais preciosas que a gente tem. Você já percebeu isso? Claro que a salvação é muito mais. Claro que a nossa família. Mas tempo é tão importante. Você não recupera tempo. Você pode passar, às vezes, por uma enfermidade e até recuperar a sua saúde, mas você não recupera o tempo que perdeu já foi. O tempo que você não produziu, você não pode voltar atrás e lá atrás produzir de novo. Já passou. Por isso, meus amados irmãos, quando a gente vê, por isso que a minha alma se aflige quando eu vejo os jovens desocupados, especialmente jovens desocupados. I can't. Porque tem toda aquela energia, tem aquela capacidade de fazer aquilo que a gente já não consegue. A gente quer correr, mas já não chega lá. E eles têm essa energia toda, e eles podem fazer esse dinamismo. É tão bom. Quem lembra de quando tinha 20 anos, que eu já nem lembro direito, já foi há tanto tempo. Mas quando a gente tinha uma idade assim, a gente podia fazer coisas, a gente podia correr. Meus amados irmãos, é tão bom, mas produzir coisa que glorifica a Deus, coisa que revela o nome do Senhor, coisa bonita para Deus. É tão bom a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir cansado, não é? Não é bom? A gente trabalhou arduamente, chega a casa, a gente faz o que tem a fazer em casa, a gente olha para o dia e diz, foi um dia produtivo. A gente deita e dorme em paz. Levanta para outro dia com alegria, sabendo que o Senhor é glorificado naquilo que fazemos. É ou não é? Trabalhar arduamente é bom, é agradável ao Senhor. Não é castigo, irmãos. Às vezes parece castigo, não é? Outra vez. Lá vou eu fazer tudo de novo. Meu irmão, não é castigo. Trabalho não é castigo. Trabalho é oportunidade. É bênção de Deus. É bom, é agradável ao Senhor. Meus amados irmãos, e se você está desocupado, por favor, já sabe, fala comigo que eu arranjo ocupação para si, você sabe. Todo mundo sabe isso. Agora olha aquele que diz, se alguém desobedecer, versículo 14, ao que dizemos nesta carta, olha o que diz Paulo, marquem-no. Tome nota daquele que é preguiçoso, daquele que quer viver desocupadamente, daquele que é ocioso, daquele que não está com vontade de trabalhar. Marquem-no. E não se associem com ele. Você não vai ajudar um preguiçoso a passar a mão na cabeça, entendeu? Não vai. Falar não quer trabalhar e você não se põe lá, coitadinho. Oh. Você não está a ajudar a pessoa, isso não é amor, coisa nenhuma. Isso não é ajudar ninguém. Não. Marquem-no. Não se associe com esse que é preguiçoso. Para quê? Para que se sinta envergonhado. Então, mas envergonhar alguém é bom? Bom, se for só para envergonhar com o objetivo de envergonhar, não. Para quê?
Contudo, versículo 15, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Irmão, você está preguiçoso. Ixi, que ofensa. É isso que diz a Bíblia. Eu não vou associar muito consigo, mas tem um trabalhinho que eu vou dar para você fazer. Quer? Sabe como é que funciona? É trabalhar. É bíblico, irmãos. Isto é bíblico. Se Paulo escreveu isto naquela época, imagina hoje. O que tem de gente de vítima aí que não pode trabalhar, não é? Vítima disto, vítima daquilo. Eu não estou a falar a pessoa que é doente, irmãos. Não estou a falar a pessoa que é doente. Estou a falar a pessoa que se acha vítima disto, vítima daquilo. Tem um trauma de não sei o quê. Irmão, tem trauma hoje para tudo. Você já viu? Você já foi a um restaurante e deram-lhe aquele menu muito complicado que você não sabe o que há de escolher, que é tantas opções? É assim o menu dos traumas hoje. É várias páginas. Você pode escolher por onde quiser. Para arranjar desculpa para não trabalhar é um montão, irmãos. Tem gente que tem trauma que nunca ouvi falar. Já ouvi falar. Cada coisa. Mas de onde é que tiraram isso? Meu amado irmão, se você olhar na sua vida, se você olhar na sua vida, você quiser arranjar um facto que aconteceu na sua vida no passado para hoje ser desculpa para você não trabalhar, você encontra. Sim ou não? Vá lá atrás na sua vida, arranja uma coisa que aconteceu. E você coloca, por causa disso. Eu preciso fazer uma cura, eu preciso de me encontrar, eu preciso... É engraçado, tem gente que precisa de se encontrar e vai para fora, para longe. Vai se encontrar ou perder. Eu preciso de me encontrar, então vai dar uma volta pelo mundo. Mas ele foi se encontrar ou foi se perder? Meus amados irmãos, o que falta, o que não tem para ir de desculpa. Da gente que inventa coisa. Meu amado, trabalhar é tão bom. Trabalhar é tão... Quando a gente acaba um trabalho e olha para trás... Uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu gosto de pintar. De verdade que eu gosto de pintar. Sabe porquê? Porque quando acaba de pintar, a gente olha para trás. Oh, que bonito. Está pintado, está feito. Certo ou não? A gente gosta de limpar, não é? Amém? Todo mundo gosta de limpar o banheiro, não é? Acabou de limpar o banheiro, olha e diz, está limpo. Você é daquelas pessoas que limpa o banheiro e diz assim, ninguém usa. Não dá, né? Porque tem que usar. Há coisa que a gente, irmãos, de repente a gente encaixa melhor numa coisa ou noutra, não estamos a sequer a falar nisso. Mas, meu amado irmão, se você nasceu nos anos 70 ou antes, você já fez muito trabalho que você não gosta. Certo ou não? Tanto trabalho que a gente fez que a gente... Estou a falar só porque é a minha data, não é? Quem nasceu no meu ano ou antes, já fez muito trabalho que não gosta. Ou você só faz o que você gosta. Não funciona, irmãos. Mas gostar de trabalhar é outra coisa. Gostar de trabalhar não é fazer o que a gente gosta. É ser capaz de gostar de estar ocupado, de produzir e revelar a glória de Deus. A palavra do Senhor diz num texto que a gente trabalha servindo o nosso patrão como se estivesse servindo a Deus. Há um propósito maior. Não é só para fazer o trabalho bem feito, é porque a gente está a representar o reino de Deus. E quando você trabalha com ímpios, mais ainda. O crente se destaca pelo zelo no seu trabalho, pela limpeza no seu local de trabalho, pela forma que ele faz o trabalho, pela sua apresentação no trabalho. O crente trabalha no escritório não vai para o escritório de chinelo. Trabalha numa empresa que requer botas, vai de bota. Sim ou não? E vai sempre limpo e asseado. Penteia o cabelo, não vai parecer que acordou agora. Com um sorriso na cara, na segunda-feira de manhã. Se possível, o primeiro a chegar à porta do trabalho com alegria. E diz, bom dia. Sim ou não? Não estou pensando, nem todo mundo está a concordar. É daqui a umas horas, segunda de manhã. Você vai para o seu local de trabalho e você diz, good morning, happy Monday. Aí na sexta-feira você diz, happy Friday. Também nem tanto, né? Também nem tanto. Mas que nós nos desejamos essa pessoa que mostra a diferença, que se alegra. Eu lembro uma altura de ter feito um comentário. Eu disse assim, estava a trabalhar e estava a sair, estava a acabar e disse assim, é mais um dia produtivo. E parece que só eu no departamento tinha tido um dia produtivo, que todo mundo foi like, what?
E eu não fui com a intenção de ofender ninguém, mas por acaso tinha sido um dia produtivo e eu estava feliz que eu tinha tido um dia produtivo e eu ia embora. E aí todo mundo, eu tive mais cuidado a partir dali, porque eu percebi que alguém lá, pelos vistos, eu era o único que tinha tido um dia produtivo. Às vezes não corre tão bem, eu não, irmãos? Às vezes não corre tão bem. Mas a gente volta no dia seguinte, a gente tenta refazer e tenta repensar e se esforçar no nosso trabalho. Não considera aquele que é preguiçoso como inimigo, mas chama a atenção dele como um irmão. Não alimenta a ociosidade. Não se ache melhor. Não se ache superior. Mas ajude aquele irmão a que se esforce, a que trabalhe, a que tenha uma vida digna diante do Senhor. Paulo termina a carta da seguinte maneira: o próprio Senhor de paz lhes dê paz em todo o tempo e de todas as formas. Amém. Que o Senhor nos dê paz. Amém. O Senhor seja com todos vocês. Assim seja. Que o Senhor seja conosco até nestas coisas mais práticas da vida. E especialmente nessas coisas mais práticas que revelam aquilo que está no nosso coração e que nós somos diante do Senhor. No versículo 17, Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação do meu próprio punho, o qual é um sinal em todas as cartas, é dessa forma que escrevo. Se nós devem lembrar no capítulo 2, versículo 2, que Paulo escreveu assim, nesta mesma carta: para que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Se se me lembra, quando nós lemos esse texto, nós dissemos que parece que alguém tinha-se feito passar por Paulo, enviado uma carta que dizia que Jesus já tinha voltado, lembram? Então Paulo agora, para confirmar que é ele, por isso que ele escreve dessa maneira, tá? E diz: eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho, que é um sinal em todas as minhas cartas, é dessa forma que escrevo. Não sabemos exatamente, irmãos, em que contexto, quando a carta chegou, foi possível de identificar que esta frase era de Paulo e não de outra pessoa fazendo-se passar por Paulo. Mas entendemos que a preocupação era esta. Daí que esta carta é canónica e não outras. Amém? É uma das razões. Amém? No final ele termina: a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Ao longo esta série que nós pregamos em 2 Tessalonicenses, sempre terminamos o culto com esta bênção apostólica: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aqueles irmãos que gostam de dizer a paz do Senhor vão encontrar exatamente no versículo 16, não é isso? Olha o versículo 16: o próprio Senhor de paz lhe dê paz em todo o tempo e todas as formas. Aqueles que gostam de dizer graça, usam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos já têm visto, eu gosto de dizer graça e paz, aí eu junto as duas, não é? Já está resolvido. Mas é sempre no sentido daquela bênção que vem do Senhor, que veio através do colégio, que foi transmitida pelo colégio pastoral, não veio deles, foi transmitida por eles, e que hoje nós recebemos nas Escrituras. Por isso é que nós terminamos sempre o nosso culto com a bênção apostólica. Amém? Meus amados irmãos, espero que esta carta tenha sido de bênção para a sua vida, como foi para a minha. Quanto a mim, muito o Senhor tem falado à minha vida através desta carta. E no capítulo 1 nós tivemos, fazer um resumo rápido, saudações com ação de graça. Paulo evidenciou aqueles irmãos que eram muito, cresciam abundantemente, lembra? No capítulo 2 então nós recebemos instruções sobre a vinda do Senhor e sobre o homem de iniquidade, fomos exortados a permanecer firmes. E no capítulo 3 nós vimos o coração de Paulo a semana passada, o desejo dele na oração dele sobre o reino de Deus, e depois a forma como ele exorta ao trabalho, e depois termina com a bênção apostólica. Amém? Que o Senhor nos ajude e que possamos aplicar em nossas vidas esta carta tão preciosa que é a palavra do Senhor para nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar juntos. Amado Deus, Salvador nosso, louvamos o nome do Senhor que vive e reina para sempre, e somos gratos porque o Senhor tem falado conosco esta manhã e tem falado ao longo do tempo que temos estudado esta carta. Guarda-nos, ó Senhor, em Ti, para que possamos Te obedecer e possamos, Senhor, trabalhar com zelo, com alegria e nos esforçarmos. Pedimos que o Senhor nos encha do Seu Santo Espírito e que ao lermos textos difíceis ou textos mais fáceis, possamos sempre submeter à direção do Espírito Santo, para que possamos ser obedientes. A Ti a glória e o louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Todos dizem? Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar à ceia do Senhor.